Firmino Oliveira, fui Presidente de Junta de Freguesia durante 5 mandatos. Atualmente não faço parte de nenhuma autarquia. Pertenci à fundação da CLAPA, Comissão de Luta Anti-Poluição do Alviela. A sede da CLAPA funcionava em casa de Joaquim Jorge Duarte, conhecido, uma figura pública, conhecida do nosso público, conhecido luta pelo Alviela. Posso dizer que desde 1976 tenho acompanhado todo o processo de despoluição do Alviela. Enquanto CLAPA, participei sempre em várias direções e a organização das populações também. Teve pontos altos com manifestações, com muitas reuniões com o governo, fizemos muitas lutas. Mas, portanto, quando é que o senhor se sentiu que era um problema? A minha vivência foi que senti, enquanto jovem, desde jovem, que o problema apareceu com mortandade enorme de peixes junto à minha freguesia. Nós, enquanto jovens e crianças, a nossa praia era o rio todo dia no verão e foi aí que eu aprendi a nadar. E sempre senti revoltado pelo facto de me impedirem ao longo de uma vida inteira de voltar a usar o rio no aspecto recreativo. Portanto, cheguei a tomar banho com água vermelha, azul, verde, enfim, as crianças não tinham outra alternativa. E sempre na esperança de um dia conseguir reverter a situação, envolvi-me em organizações como a CLAPA e enquanto Presidente de Junta, durante 20 anos, foi sempre um processo, um dossiê que nós desenvolvemos junto do Governo e das entidades competentes, no sentido de chamar a atenção para as irregularidades que estavam a acontecer, as descargas, as grandes mortandades, a mortandade de peixes, que era terrível, com milhares e milhares de peixes, e isso foi testemunho nas televisões na época e até há bem pouco tempo, mesmo depois do ano 2000, pós construção da ETAR, que foi uma luta terrível para termos uma ETAR coletiva em Alcanena, décadas a lutar pela ETAR, mesmo depois de ser construída a ETAR, a ETAR ficou obsoleta antes de estar concluída, foi mais uma luta que demorou mais de 10 anos para se conseguir nova intervenção, que acabou recentemente com um investimento de cerca de 20 milhões de euros, em que agora, a partir de agora considero que não há desculpa para que não haja um caudal ecológico. Agora a nossa luta é para que o rio tenha realmente um caudal ecológico. Quando morreu de vez, quer dizer, qualquer espécie não se adaptava a piscícola, mas também a nível da flora. Desapareceram. Portanto, até as libelinhas, as rãs, anfíbios, os peixes desapareceram completamente, não havia qualquer vida e, portanto, a vida das pessoas nas margens tornou-se insuportável. Houve gente que saiu para a cidade, começou a deixar desertificado os lugares ao longo do Alviela. E não, era um fator que não fixava a população. As mortandades davam-se 2, 3 vezes por ano e chegava ao ponto de escorrer e não tinha vida nenhuma. Essa altura foi terrível. Nós introduzíamos, por exemplo, uma chapa metálica no rio, de latão, ela ficava logo oxidada no mesmo minuto. Eu fiz isto, testemunhei junto de televisões, etc. As lamas que se acumularam com crómios, com todos aqueles produtos químicos, também não deixavam de desenvolver a própria vegetação ripícola nas margens. Não havia vida nenhuma. A partir do ano 2000, 2001, 2002, começou a sentir-se a regeneração do rio. Este rio tem um potencial enorme para regenerar, porque o peixe sobe até determinados pontos ou desce da nascente para outros pontos. E rapidamente se regenera com uma melhoria da água. Isso começou a acontecer. Em 2003, 2004 começaram a aparecer novas mortandades. Pensávamos que nem havia tanto peixe no rio, devido ao facto de a ETAR de Alcanena não estar a resolver o problema. Problemas graves em que se juntavam o esgoto industrial com o esgoto doméstico, era um dos problemas. Problemas com as celas, problemas com o funcionamento dos equipamentos, outros equipamentos nunca tinham sido instalados, enfim. Felizmente apareceu uma equipa multidisciplinar que foi nomeada pelo Governo, no sentido... Isso foi em que ano? Isto em 2005, 2006, apareceu essa equipa com a força da Câmara Municipal na altura, posso dizer, muita força até que teve nessa altura, na origem, conseguiu que através do Ministério do Ambiente se formasse uma equipa multidisciplinar, em que se houver o Sr. Engenheiro Lacerda, conseguiu uma equipa com vários ministérios e conseguiu executar 5 projetos para resolver os 5 problemas que tínhamos.
uma dessas contrapartidas foi também obras de recuperação pontuais no próprio rio para as populações poderem usufruir. E felizmente, depois disso, até o ano passado, as últimas intervenções foram feitas o ano passado, através da Câmara de Alcanena, que se candidatou a fundos comunitários. Já estavam projetos na gaveta, ao fim de 5 anos ou 6, esses projetos foram executados e agora eu penso que já não há desculpa para mais mortandades. Nós continuamos atentos, gostaríamos de ver o rio ainda melhor, porque o rio ainda tem mau aspecto em alguns pontos, devido ao caudal. Esta cor que ele tem, assim, castanha? Sim, muitas vezes isto é dito na ETAR, é logo introduzido na ETAR com solver ou cloreto férrico, que também para auxiliar o tratamento ou decantação, ou ir ao fundo, é o que nos é explicado, determinadas misturas. O facto às vezes de estar transparente, dizem eles, enfim, também há produtos que podem tratar, como por exemplo o óxido de alumínio, mas isso é mais agressivo para o ambiente, é o que nos é dito. Eu gostaria de ver as cores de outra maneira, mas pronto, penso que isto como esteve e como está agora, quer dizer, não tem nada a ver. As águas do rio Alviela voltaram a ser manchadas pela poluição. A aldeia de Vaqueiros, no concelho de Santarém, é a zona mais afetada, com água cheia de espuma, sobretudo na área mais baixa, próximo da Azenha. A situação de descargas poluentes é recorrente neste rio e nesta aldeia, mas segundo apuramos tem-se agravado e esta descarga dos últimos dias foi mesmo uma das mais poluentes dos últimos tempos. Temos uma indústria de cortumes que produz tanta detrito equivalente a uma cidade de meio milhão de habitantes. Não é brincadeira, num rio destes, limitado, tanto que a própria EPAL abdicou das águas que chegavam a Lisboa, que este foi um rio que matou a sede a Lisboa, abdicou das águas para que no verão tenhamos um caudal suficiente para manter determinadas espécies. O principal fator e preocupação é o facto da indústria de cortumes, que tem evoluído, aliás eles têm um próprio centro tecnológico que tem melhorado os processos de curtimento, felizmente, não é? Mas não deixa de não haver os seus acidentes e que provavelmente um ou outro industrial menos sensibilizado poderá ainda prevaricar, uma vez que tem denunciado em Alcanena ainda situações de descargas ilegais para a ETAR. E há muitas... Sim, sim. Há uma Áustria, que é a Associação dos Utilizadores do Sistema de Alcanena, que é composta pela Associação dos Industriais de Cortumes, a APIC, e pela Câmara Municipal de Santarém, aliás, de Alcanena. A Câmara Municipal penso que agora só, e que tem a principal responsabilidade na gestão, e ainda bem, porque há um trabalho importante de fiscalização que é preciso fazer, porque chegam-nos denúncias de um ou outro que não pode pôr em causa todo o sistema. A necessidade de voltar à luta foi em 2002 mais ou menos. Estranhamos que depois de uma regeneração do rio, depois de terem sido feitas a limpeza das lamas que estavam acumuladas ao longo do rio, começou a haver vida e estranhamos que em 2002, 2003 começasse a concentrar-se muita poluição no rio. Começaram novamente a desaparecer o próprio oxigênio na água e em outubro, no Dia Mundial do Ambiente ou da Água, salvo erro, decretado pela ONU, recordo-me até da data, e no dia 5 de junho também é o Dia Mundial do Ambiente, aconteceram grandes mortandades. Portanto, nós vimos ao de cima tudo, a vida que se tinha ganho, foi outra vez por água abaixo, como diz o outro. Houve uma grande mortandade em 2003, 2004, que nós tínhamos avisado que poderia acontecer, devido a bypasses constantes na ETAR. Fizemos uma petição junto à Assembleia da República, que congregou, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, que congregou 10.000 assinaturas e obrigou a múltiplas intervenções na Assembleia da República. Os partidos envolveram-se e conseguiu-se que o Governo assumisse 5 projetos que vieram impedir que voltassem as mortandades, porque todos os anos, nesta altura, no verão, quando aquecia, ou no outono, quando começavam a vir as primeiras águas, concentrava grandes quantidades de poluentes e aqui a montante de pernas, nos açudes, eram milhares dos peixes que apareciam mortos, isto já depois do ETAR a funcionar. Eu fui Presidente da Junta desde 1990, Junta de Freguesia de Vaqueiros, a 2013. Desisti de me candidatar por não concordar com a agregação da minha freguesia. Ao ser agregada, apagou-se a luta da Junta de Freguesia de Vaqueiros pelo Alviela, porque a União não tem sensibilidade para isso. A nossa Junta foi deslocada a 10 km
todos os serviços públicos e sociais foram encerrados na minha terra, desde o pequeno infantário à escola do primeiro ciclo, e não há condições. Nós tínhamos que criar todas as condições, até o saneamento básico foi uma das últimas conquistas enquanto Presidente Junto, para que as pessoas vivessem em harmonia, com condições e qualidade de vida. Tínhamos uma estrutura que funcionava, em que envolvia as populações. Neste momento não temos nada, eu não aceito este novo sistema, nem quero participar mais nestas coisas. Dediquei uma vida na luta com o povo e acho que foi muito útil esta ferramenta de termos uma autarquia local, no terreno, de proximidade, com afeto. E foi assim que seguramos uma freguesia histórica, com 500 anos, com ligações históricas a Pernas e toda esta região, pela presença do rio. E até antes da origem da nacionalidade, ligado ao Espírito Santo, com marcas históricas profundas, seculares. Dar cabo de uma freguesia não se faz. Também para a proteção das populações era preciso. E era preciso potenciar, para podermos fazer a ligação com Alcanena, para unirmos as populações do rio, para potenciarmos o rio. Tem que haver, como nos incêndios, retirando as pessoas de lá, tirando as condições, as pessoas não se fixam, não protegem o rio, não vigiam. É isso que está a acontecer um pouco agora. É claro, muita gente, quando se fala na questão da saúde, a Clapa sempre teve dificuldade em encontrar estudos. Sabemos que há muitos estudos, aliás, na Junta de Freguesia de Vaqueiros, há estudos feitos por vários técnicos, até de gente que tirou mestrado e tudo, e que foca a área da saúde também. Portanto, há documentos arquivados e guardados, tem que se fazer um bocado de investigação. A nível pessoal, eu lembro já na altura os médicos locais, o Dr. Ferreira, estou-me a lembrar, outros em Alcanena, o doutor muito conhecido, acusava, o doutor de Alcanena, que era muito conhecido, o médico de Alcanena, que fez história em Alcanena, ele próprio assumiu publicamente várias vezes, e isso vem nos jornais, era um médico conceituado, agora não me ocorre o nome, denunciou várias vezes, acho que ainda é médico em Torres Novas, em exerce, acusou o rio Alviela, relacionou com a causa, aliás, a poluição do Alviela, não falo no rio, com a causa de muitas doenças do foro ecológico da zona de Alcanena e zonas ribeirinhas. Falei há pouco do Dr. Ferreira, também já dizia que nos anos 90, 2000 iriam começar a aparecer e acentuadamente as doenças. Pois bem, infelizmente temos registado nos últimos tempos um aumento nas freguesias, nas terras, isso é quase geral, mas aqui tem aumentado bruscamente em pessoas de meia idade com cancro, que é relacionado com o ambiente, que é com a poluição. Não sei. Agora, eu lembro-me, por exemplo, de esse médico que eu agora falei, em Alcanena, na Azenha dos Filhós, aconselhar, e isso veio na revista do século ilustrado na Flama, já nessa altura, aconselhou evacuar famílias junto do rio por questões para poderem durar mais alguma coisa, porque apanharam doenças na área respiratória, os órgãos respiratórios e problemas de garganta. Eu não tenho provas que foi consequência direta da poluição, mas nos anos 70, com o aumento da produção brutal, e isso aumentou a riqueza, e claro, toda a gente sabe, a nível da indústria, nos anos 70 foi um boom. Aqui, a consequência foi o rio. E a espuma que o Luís há pouco já falou, nos açudes, atingia metros de altura. De noite, a garganta, as pessoas quase não podiam falar. Eu sei de uma situação, de uma pessoa que apareceu morta dentro de uma moagem. Eu não estou a relacionar, isto foi nos anos 70. Era o Pedro, apareceu morto. Ninguém sabe porquê. Agora, que não se podia respirar lá dentro, não podia. Agora, em várias fábricas em Alcanena, já apareceram vários mortos. Nas fossas, na parte das limpezas. É uma acumulação de gases tremenda. O certo é que o rio Alviela continua poluído e nem os turistas se deixam enganar pela beleza aparente do rio. Meu Alviela, meu rio de criança, um berço à vela, buguei na esperança de te amar, para além da vida e para sempre te abraçar, água querida. As tuas margens esmeraldinas sonham viagens azuis divinas, meu rio encanto, meu segredo por fechar, sobre o teu manto quero sonhar.